descer. Cante comigo, vamos lá? A terra chama, oh, a terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Declare mais uma vez comigo, vamos. A terra chama, oh, a terra clama, a terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Boa noite, queridos. Graça e paz. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, online, todos juntos, né? Nós aqui na igreja, você aí na sua casa. Eu peço que nesse momento você se sinta confortável nesse ambiente online. Eu peço que nesse momento você abra as portas para o Espírito Santo. Eu peço que você abra as portas para Jesus Cristo. Nesse momento eu peço que toda a liberdade do Espírito caia sobre a sua casa. Uma liberdade de adoração, uma liberdade de louvor, uma liberdade de oração, uma liberdade de encontro. Nós aqui declaramos isso sobre a sua casa, amém? Queridos, eu quero pedir agora, se caso houver alguma falha, eu peço que nos perdoe. Nós estamos ainda em fase de manutenção. É uma estrutura na qual nós queremos trazer a melhor qualidade possível, tanto de som quanto de imagem. E para que isso aconteça, é normal e natural que algumas coisas deem errado, mas acreditamos que hoje tudo vai dar certo, tá? Então, se caso acontecer alguma coisa, estiver muito alto, muito baixo, por favor, comenta nos comentários aí, que o pessoal aqui da manutenção, aqui da equipe técnica, vai estar regulando conforme os comentários, amém? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Pai, muito obrigado porque independente de todas as coisas, o Senhor é maravilhoso o suficiente, humilde o suficiente para estar aqui, Deus. Pai, não basta o fato do Senhor ter morrido por nós, Pai, o Senhor ainda nos sustenta, o Senhor ainda nos ampara, o Senhor ainda nos ama, o Senhor ainda nos quer bem, Deus. Deus, muito obrigado. Pai, pedimos agora, Deus, que toda preocupação em nossos corações e nas nossas mentes, Pai, caiam por terra agora em nome de Jesus. Não porque elas não são importantes, não porque elas não são reais, mas o momento agora é te glorificar e ouvir a sua voz, Deus, e nada mais importa, não há nada maior e não há nada melhor, Pai, que a sua voz. Então, nesse momento, Pai, nós pedimos que toda barreira em nós seja edificada, Pai, para que nenhum mal venha nos tocar, para que nenhum mal venha afligir as nossas mentes, Pai, para que nenhum mal venha afligir nossos corações, seja ele o mal que for, Deus. Pai, pedimos agora, se tem alguma família aqui, Deus, passando fome assistindo essa live, nós pedimos, Pai, que o Senhor caia de graça sobre essa família, Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor toque o coração dos irmãos, Pai, que o Senhor toque os nossos corações para encontrar essa família e tá dando um amparo, Deus. Nós pedimos, se há alguma família aqui passando algum tipo de necessidade, Pai, ao ponto de estar causando algum tipo de aflição nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor caia de graça sobre essa família, Deus. Porque o Senhor abre nossos olhos e nossa mente para poder encontrar esta família, Deus, e que a sua glória venha resplandecer sobre a nossa face, Deus. Porque a igreja é para os outros, não para nós. Então, Deus, nós pedimos que o Senhor faça esse corpo se movimentar. E do mais, Deus, e do mais, que o Seu Espírito nos envolva e nos proteja. Que o Seu Espírito nos envolva e nos proteja, Pai, e do mais de qualquer outro mal, Pai.
que seu Espírito nos envolva e nos proteja, e que agora a sua face, somente a sua face, seja vista. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. O Senhor é lindo. Amém e amém. Vamos adorar? Queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Novo se fez, novo se faz. Dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo e ninguém vai me deter. Tu és bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui,
Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Declara assim sobre o seu lar, vamos? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nós deixamos pra você e somente pra você. A chave só tem uma cópia e adivinha, é do Senhor. Vamos do começo? Pois bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Toma teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar.
deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nós deixamos tudo, tudo. Nós deixamos tudo, tudo. Nós deixamos tudo, tudo. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar, amar as vinhas de teu amor. Força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. majestade, louvores
estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra ti, pra nós, pra terra chama, a terra clama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Declara só mais uma vez comigo, vamos lá. A terra chama, a terra clama, clama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Nós vamos trocar agora aqui o ambiente, queridos. Tá, vamos fazer uma breve mudança de apenas 2 minutos. Então, por favor, continue com a gente. Se quiser ir na sua cozinha pegar uma água, quiser ir no banheiro, fique à vontade. Nós só vamos trocar o ambiente agora em 2 minutinhos e já retornamos. Queridos, boa noite, a paz, sejam todos bem-vindos. Já tivemos um momento de adoração, de louvor, e vamos ter agora uma breve reflexão de uma palavra. Agradeço a presença de todos que estão aí, tá bom? E no conforto da sua casa, nós aqui no conforto da igreja, estamos mais uma vez para trazer uma mensagem, trazer louvores, para alegrar, para aquietar, para acalmar os nossos corações. Amém? Quem estiver acompanhando, abre a Bíblia, por favor, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 30 e 31. Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31. Bem, se vocês quiserem acompanhar, quem quiser anotar mais uma vez, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31. Aqui na minha versão fala assim: Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
não há outro mandamento maior do que estes. É um versículo bem conhecido, um versículo que eu acredito que você já deve ter ouvido várias pregações, mas é um versículo que me chamou muita atenção, e nós vamos nos apegar bastante no versículo 31, que é o segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esse. Por que nós vamos falar sobre isso? Por que isso veio forte no meu coração? Normalmente é um versículo que a gente conhece, é um versículo que nós temos de cor, alguns, na maioria das vezes. Volto a dizer que nós já ouvimos várias e várias pregações sobre isso, mas muitas das vezes, e nos dias atuais que vivemos, é um versículo que não é vivido, é um versículo que não é colocado em prática, é um versículo que as pessoas conhecem, mas conhecem somente por falar, não conhecem por viver, né? Quando a gente fala, quando a Bíblia fala para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, isso deve ser dado uma atenção muito grande, isso deve ser dado um valor muito alto sobre tudo o que engloba isso, sobre tudo o que diz respeito a esse versículo, né? E esse versículo ele vai nos ensinando, ele vai nos falando, e muitas das vezes, né, nós passamos vários e vários anos, nós passamos várias e várias épocas da nossa vida sem colocá-lo em prática. Então foi isso que me chamou muito a atenção, primeiro pela minha vida, relacionado ao que eu tenho feito, relacionado a como que eu tenho amado o meu próximo, né? E também quando a gente fala próximo, queridos, é tudo bem que tem pessoas que são próximas de nós todos os dias, né? Tem pessoas que convivem conosco todos os dias, mas às vezes tem pessoas que não são tão próximas assim, mas próximas todos os dias. Em algum momento da nossa vida nós vamos encontrar com essas pessoas. Em algum momento da nossa vida nós vamos cruzar com pessoas. Em algum momento das nossas vidas nós vamos precisar usar da nossa paciência, da nossa empatia, do nosso amor, da nossa compaixão, da nossa amabilidade. Nós vamos precisar usar de tudo isso para que a pessoa que estiver próxima de nós, ela seja amada, ela seja acolhida, né? Como se nós estivéssemos fazendo para nós mesmos, né? Então essa mensagem eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. É uma mensagem curta, né? Não é uma mensagem longa, mas apesar de curta, ela é uma mensagem que falou muito ao meu coração, muito forte ao meu coração, né? E vocês, ao decorrer da mensagem, no finalzinho, vocês vão entender o porquê dessa mensagem, o porquê isso falou tão forte comigo, né? Amarás ao teu próximo, como a ti mesmo, né? E através disso, através desse amor, Deus ele nos dá algumas coisas bíblicas, né? Ele nos deixa algumas coisas que se nós fizermos, nós vamos conseguir amar o nosso próximo como nós mesmos. Eu listei algumas aqui, apenas 3, né, que eu considerei que falou muito ao meu coração, mas existem mais, tá bom? Mas eu listei 3 aqui que a gente consegue entender um pouquinho. Se a gente fizer isso que está na Bíblia, ficará mais fácil para a gente amar o nosso próximo, terá mais êxito nisso tudo, né? A primeira está lá em Filipenses 2:3, se vocês quiserem acompanhar. Filipenses, a carta de Paulo aos Filipos, Filipenses, capítulo 2, versículo 3, né? Eu coloquei sobre a humildade, uma das coisas que nós precisamos ter para amar o nosso próximo, chama-se humildade, né? Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está falando aos Filipos? Ele está pedindo para que quando a gente for fazer algo, a gente não faça para a vanglória própria, a gente não faça para que a gente, para soberba, a gente não faça para aparecer, a gente não faça esperando algo em troca, a gente não faça para que as pessoas olhem, nossa lá, o Thomas está fazendo. Não. Paulo está dizendo aos Filipos, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que nós devemos fazer, né,
para engrandecer primeiro o nome de Cristo, e que nós devemos sempre colocar o outro superior a nós mesmos, né? Isso, queridos, a gente já ouviu várias vezes. A gente fala assim, a humildade. A humildade, ela não tem nada a ver com pobreza, ela não tem nada a ver com miséria, não é isso. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja e vou repetir, né? Eu vim de alguns ensinos, alguns ensinos religiosos que falavam que a humildade tem a ver com questão de pobreza. Quem que é humilde? Eu vi muito isso na minha vida, na adolescência, na juventude, dentro da igreja. Quem é humilde? É aquele que não tem nada. Quem é humilde? É aquele que precisa, que passa fome. E não é isso. Isso é considerado pobreza, isso é considerado miséria. A humildade que Deus nos ensina, a humildade que Jesus praticou não foi isso. A humildade vem relacionada ao coração. A humildade é você fazer algo e não esperar nada em troca. A humildade é você ajudar sem ser ajudado. A humildade é você se dispor a fazer algo simplesmente e unicamente porque vai ajudar o outro, né? Uma pessoa humilde, ela faz, ela não aparece, muitas vezes ela pode até aparecer, mas dentro do coração dela, ela não tem a necessidade de aparecer. Ela não precisa aparecer. Ela não está fazendo para aparecer. Ela está fazendo única e exclusivamente porque o outro precisa. Então, se o outro precisa, ele vai fazer. Eu vou fazer, você vai fazer. Então, a humildade que está dizendo lá em Filipos é relacionada a isso, queridos. E uma coisa que a gente precisa ter para agradar o coração de Deus, uma coisa que a gente precisa ter para amar o próximo é ser humilde, né? Porque se você é humilde, você vai conseguir amar o teu próximo com uma maior qualidade, com uma maior força, com uma maior intensidade, né? Outro versículo sobre humildade que achei muito interessante está lá em Provérbios 15:33. Se você quiser abrir Provérbios, capítulo 15, versículo 33. Aqui na minha versão fala assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Vou repetir: o temor do Senhor, né, quando a gente teme ao Senhor, é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra, né? Por que Jesus foi tão humilde, queridos? Precedendo a honra dele. Hoje, né, nós temos Jesus, que depois de Cristo, as pessoas que conheceram a Jesus depois da sua morte, as pessoas o honram, as pessoas conhecem ele com honra, porque ele fez tudo o que fez por amor ao próximo. Mas para ele ter honra hoje, ele passou por um processo de humildade, né? Tem um versículo bem conhecido que ele fala que ele não usurpou ser Deus, mesmo sendo Deus, na forma humana, ele não quis ser Deus, ele foi humano. Isso demonstrou humildade, ele veio com um objetivo, né? E ele foi humilde o suficiente, mesmo sendo Deus, ele foi humilde o suficiente a cumprir aquele propósito, por amor à minha vida e por amor à tua vida. Isso demonstra humildade de Jesus Cristo, dentre outros, né, personagens da Bíblia, que a gente pegou Jesus como exemplo, né? E lá em Provérbios ele está falando isso, né? Que a humildade precede a honra. Para quem faz uma caridade, para quem é humilde de coração, com toda certeza, sem sombra de dúvida, uma hora essa pessoa vai ser honrada. Ela não está buscando a honra, ela não faz questão da honra, mas é uma coisa que chama. Se a pessoa é humilde, uma hora ela vai ser honrada. Em alguns casos, talvez não aqui na terra, mas no céu. Pelo principal, pela única pessoa que nós precisamos buscar, né? Pela única pessoa que nós precisamos ter aprovação ou não, que é Jesus Cristo, que é Deus, né? Então, a humildade vai preceder essa honra, né? Outro tópico muito interessante para que a gente ame ao nosso próximo como a nós mesmos é a simplicidade. Nós já ouvimos várias vezes, se você for pegar os evangelhos, eles vão relatar Jesus Cristo como uma pessoa simples, né? Lá em Salmo 116:6, se vocês quiserem acompanhar ou anotar, capítulo 116 de Salmo, versículo 6, vai falar assim, ó: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou.
Salmo 116:6 vai falar dessa forma, que o Senhor vela pelo simples, né? E dentre um monte de outros versículos, o Novo Testamento está forrado de versículos que vai falar sobre a simplicidade, né? Novamente, o que a pessoa ser simples? Ela é andar de qualquer jeito, ela é andar com chinelo, mas porque ela não tem um tênis, ela andar de roupa rasgada porque ela não tem outra, não. A simplicidade está no nosso coração. É a pessoa viver com o que ela tem, independente se é muito bom, independente se é ruim, independente se é muita saúde, independente se é pouca saúde. Quando a gente fala muito bom, quando eu falo muito bom, muito ruim, eu não estou me relacionando única e exclusivamente ao dinheiro. A simplicidade, ela não tem relação única e exclusivamente com o dinheiro, né? Apesar das pessoas acharem que se a pessoa tem bastante posse, tem bastante dinheiro, não, aquela pessoa não é simples. Não é isso. Tem gente que tem muito, muito, muito dinheiro e é simples. Simples por quê? Simples nas suas atitudes, simples no seu gostar, né? Às vezes o que é simples para mim não é simples para você que está me vendo, mas a simplicidade vem de dentro do coração, né? E uma pessoa simples, ela consegue com toda a certeza, né? Ela se aproxima de amar o próximo como a ele mesmo, porque vai ter simplicidade no coração, né? Então a simplicidade vem daí. A simplicidade vem de dentro dos nossos corações, não vem do que você possui ou do que você não possui, né? O terceiro ponto que eu achei muito interessante, novamente, se você estiver anotando, humildade e simplicidade, eu estou falando de algumas características relacionadas que nos ajudam, a Bíblia nos ensina e nos ajuda a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, humildade, simplicidade. E a terceira eu coloquei sobre a humanidade. Lá em João capítulo 8, versículo 7. João capítulo 8, versículo 7. Vai falar assim: Como insistiram na pergunta, né? Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Esse é o versículo conhecido da história da mulher adúltera. A mulher tinha adulterado. Os fariseus, os escribas levaram essa mulher lá até Jesus, né, para testar Jesus e perguntar: e agora, o que faz? A lei de Moisés manda apedrejar. Mas Jesus ali demonstrou a humanidade dele, né? Ele teve compaixão àquela mulher. Ele foi humano para aquela mulher, para ponto de falar para as pessoas: se ninguém tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né? E conforme diz a história, as pessoas foram embora e Jesus despediu aquela mulher, disse: se ninguém te acusou, eu não vou te acusar. Por que a humanidade, queridos? Existe duas linhas de pensamento quando a gente vai ser humano, porque tem a lei, tem a Bíblia, certo? Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa ser humano e passar o errorex em alguns lados da Bíblia. Não, existe a Bíblia. Jesus nos deixou o que é para a gente ser feito. Mas também existe a graça, existe o perdão, existe a humanidade de cada um, né? Qual é mais fácil? É mais fácil a gente perdoar, é mais fácil a gente aconselhar, é mais fácil, em alguns casos, a gente exortar, mas com sabedoria e amor, ou simplesmente você julgar aquela pessoa? Porque quando a gente está julgando, primeiro, a gente está assumindo o papel de Cristo. A gente está assumindo o papel de Deus, né? Não cabe a nós julgarmos ninguém, nem situação nenhuma. Cabe sim a gente aconselhar, cabe sim a gente caminhar junto, cabe sim, quando a gente tem intimidade suficiente, a gente exortar com sabedoria e com amor, né? Mas muitas vezes a gente vê pessoas criticando, pessoas julgando, pessoas exortando sem amor nenhum, né? E esquece da humanidade, né? Esquece porque você, nós também estamos sujeitos a passar por uma situação, talvez não igual, talvez não um pecado igual, mas outros pecados que a gente vai vir a cometer, outros pecados que a gente comete, né? Às vezes é muito fácil, queridos, a gente olhar uma situação e simplesmente julgar sem pensar antes e já determinar: não, é isso, fez porque é isso, não, fez porque é aquilo, não, fez porque pecou,
fez, porque essa palavra tá em pecado, ela é tão... é um termo que na verdade eu não gosto e não uso, porque todos nós pecamos, queridos. Todos nós pecamos. Nós estamos constantemente buscando alternativas, buscando uma maior santidade para que a gente não peque, né? E sim, nós estamos buscando e nós devemos não viver no pecado, não sermos praticantes do pecado no sentido de viver naquele pecado, mas nós estamos buscando a melhorar todos os dias para a gente não pecar, né? E a gente sabe biblicamente que a gente só vai parar de pecar o dia que a gente morrer, né? Então a humanidade que vem dentro do coração, que está escrito na Bíblia, é relacionado a isso. Foi o que Jesus nos deixou. Jesus, ele fez questão de mostrar a sua humanidade durante várias passagens do seu ministério, durante várias passagens da sua vida, porque ele já sabia. Uma das coisas que Jesus veio para cá foi para isso, para ser homem, para ser humano, para sentir fome, para sentir dor, para chorar, né? Para entender, para se angustiar, para se irritar, para entender o que nós passaríamos, para entender o que o ser humano que tem um coração de carne que passa. Então Jesus, uma das coisas que Jesus fez mais questão foi isso, foi de demonstrar a tua humanidade, né? Demonstrar a humanidade justamente para isso, para que ele pudesse entender o que nós passaríamos. A única diferença é que Jesus não pecou, né? Mas isso nós vamos fazer. A Bíblia fala que nós vamos pecar, né? E nós precisamos correr do pecado, nós precisamos evitar o pecado, nós precisamos tirar o pecado das nossas vidas, né? Sabendo que às vezes nós vamos errar, né? Então quando a gente vai julgar uma situação sem humanidade, a gente não ama o nosso próximo como a nós mesmos, né? Porque se a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, a primeira coisa que a gente vai pensar é isso: mas espera aí, hoje ele está errando, amanhã pode ser eu, né? A outra coisa que eu gosto muito que o Augusto Cury fala nos livros dele é a ditadura do preconceito, né? Para a gente amar o nosso próximo, prestem bastante atenção nisso, para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós temos que perder esse costume da ditadura do preconceito. O que é a ditadura do preconceito? É você analisar uma situação que está acontecendo instantaneamente, aconteceu agora tudo, e você esquecer tudo que tem de bom naquela pessoa antes, e tudo que vai ter de bom naquela pessoa por vir, né? Você simplesmente, você esquece de tudo e julga por aquilo, julga porque você está vendo agora, mas você não sabe o porquê aconteceu. Nós não sabemos o porquê aconteceu, nós não sabemos qual que é a história de vida da pessoa, né? O tudo de bom que ela fez até agora, né? E nós não sabemos o que vai estar por vir. Talvez aquela pessoa está errando hoje, né? Mas amanhã ela vai acertar e acertar muito, e ela vai acertar para abençoar a tua vida e a minha vida, né? Então a ditadura do preconceito, ela nos impede de amar o nosso próximo como a nós mesmos, e a ditadura do preconceito, o preconceito, ela nos impede de a gente ser humano, da gente colocar em prática a nossa humanidade diariamente, né? E essas três coisas, queridos, são humildade, simplicidade, humanidade, dentre outras tantas, são características que nós precisamos ter para nós seguirmos o conselho, né? Seguirmos o versículo bíblico que está lá em Marcos, relacionado a amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? E volto a dizer o porquê da mensagem, o porquê do amar o nosso próximo como a nós mesmos, dessa forma que eu trouxe. Porque você ser humilde, você ser simples e você ser humano, ela começa a partir só de você ouvir falar da Bíblia para a ação, né? Por que, queridos, que algumas vezes eu escuto falar muito isso? O pastor está cansado. O irmão está cansado daquela igreja. Fulano cansou. Fulano não quer mais na igreja. O pastor está em depressão. O pastor não aguenta mais. Uma das coisas, queridos, que cansa pastor, e uma das coisas que cansa membro de igreja, é você só ouvir e não colocar em prática. Para quem pratica esporte, e principalmente esporte de competição, algo competitivo, sabe disso. Seria a mesma coisa, vou dar um exemplo, um esporte conhecido praticamente por todos, o futebol. Seria o mesmo exemplo assim, os atletas, os jogadores, eles treinarem, certo? Treinar. Para quem já jogou bola, quem já treinou sabe como é que é. E treina, mas não tem um jogo. Não tem a prática, não vai ser colocado em prática aquilo que está treinando. É por isso que tem muito cristão, é por isso que tem muito pastor
É por isso que tem muito tudo dentro da igreja cansado, né? Eu não estou dizendo que você não pode cansar, entendam bem, não é isso, né? Nós somos seres humanos, nós somos limitados, tem dia que a gente cansa, né? Tem dia que a gente cansa, aí tira aquele tempinho de descanso, aí tá tudo certo. O funcionário é assim no trabalho, né? O período de férias, a psicologia já coloca tudo isso nas nossas vidas para isso, para a gente descansar. A psicologia, a psiquiatria entende que a gente precisa desse tempo. Não estou dizendo que a gente não pode cansar, mas eu estou dizendo que você só ouvir e não colocar em prática cansa. É por isso que a gente desanima com a igreja, né? É por isso que a gente às vezes acha que nenhum lugar está bom, porque você não está praticando, porque eu não estou praticando, né? A partir do momento que a gente ouve a palavra de Deus, que a gente entende sobre a palavra de Deus e que a gente vai lá para a rua lá e começa a praticar a palavra de Deus, a gente não vai ter tempo para ficar cansaço, a gente não vai ter tempo para ficar com mimimi, porque você vai ver as coisas de Deus acontecendo, né? O problema é eu querer ver as coisas de Deus acontecendo sem fazer nada. Ah, mas Deus depende? Não, Deus não depende, mas Ele conta com a minha vida e com a tua vida. Ele vai contar com a gente, né? Então por que às vezes a gente, mas eu estou indo na igreja, mas nada acontece, mas nada acontece porque eu não faço nada, porque você não faz nada, vai acontecer como? Né? Eu tenho costume de falar que o reino de Deus não é mágica, Deus não é um mágico, Deus é Deus, né? Ele não é mágico, não vai acontecer, não. Então Ele deixou a palavra dEle, Ele coloca a palavra dEle nos nossos corações, Ele fala conosco através de milhares de coisas no nosso dia a dia, para que a gente coloque tudo isso em prática, para que a gente aprenda, né? Um dos sentidos do Evangelho é isso, é a transformação, é a ação, é colocar em prática tudo que a gente aprende, né? A igreja devia servir só para isso, para a gente vir aqui, aprender, pegar bastante munição um com os outros, tá? Com os pastores, com os irmãos, e a gente pega toda essa munição e vai lá para a rua e faz lá. É lá que nós vamos fazer. É lá que nós vamos demonstrar a nossa humanidade, a nossa simplicidade, a nossa humildade. É lá, né? E você se cansa, e eu me canso, e o cristão vai se cansar se ele não fizer isso, se ele não colocar em prática. Igual o atleta que eu já dei o exemplo, né? Treina, mas não joga. Não aguenta. O cara não aguenta treinar 1 ano sem jogar, não aguenta. Estava vendo uma reportagem sobre a pandemia, os atletas estavam loucos já, que eles querem competir. É para isso que eles existem, é para isso que eles treinam, né? E no Evangelho, né, devido à proporção da comparação, é também assim. A gente se une, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente tem um relacionamento com Deus para quê? Para inchar, para inflar, para ficar, desculpe a expressão, mas espiritualmente enorme, grande. Para quê? Não tem sentido, né? Nós falamos com os jovens no sábado na live, não tem sentido eu alcançar o sucesso se não for para abençoar a vida do outro. Não tem, isso não faz parte do Evangelho. O Evangelho sempre é para o outro. Primeiro mandamento, amará o teu Deus sobre todas as coisas, ponto. E o segundo, amar o teu próximo. Então ama a Deus, aí ama o próximo, senão não dá liga. Vocês entendem? Senão não dá certo. O Evangelho não é para isso. O Evangelho, ele não é um Evangelho singular. O Evangelho não é um Evangelho sozinho. O Evangelho é um Evangelho para todos, para comunhão. Por isso que a Bíblia fala, é bom que vocês vivam em comunhão, né? Para que a gente viva numa comunhão, mas numa comunhão saudável, uma comunhão que a Bíblia nos ensina, a gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Precisa colocar em prática essas e outras coisas, né? Vamos, queridos, vamos parar de treinar, né? O treino é bom, mas tem hora que já deu, tem hora que cansa, tem hora que, sabe, a gente precisa colocar em prática, né? Eu estou conversando bastante com o pastor Túlio e nós vamos começar, agora no segundo semestre, né, a partir de possivelmente de agosto, algo relacionado a um trabalho social. Nós vamos fazer. Já falei para ele, pastor, nem que tiver eu e você, nós vamos fazer, porque isso nos ajuda a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso nos ajuda a colocar em prática essas qualidades. Isso nos ajuda a tirar a gente do comodismo. A gente está acomodado. A gente precisa fazer, né? Nós precisamos fazer. Eu vou colocar... Vai ser colocada uma imagem. Eu vou sumir aqui da imagem. Vocês vão ver só uma imagem. Tá bom?
E enquanto eu falo, vocês acompanham essa imagem, porque ela é mais bonita do que eu mesmo. E vocês acompanham ela, por favor, e eu vou continuar falando, tá bom? Aí eu não vou voltar mais, então assim, vai ter essa imagem, eu vou continuar falando. E para encerrar hoje, a gente vai encerrar de uma forma diferente. Eu vou cronometrar aqui e vai ser 1 minuto de silêncio. Eu vou explicar para vocês o porquê. Vai ser 1 minuto de silêncio, depois desse 1 minuto de silêncio o culto está encerrado, tá bom? Então, continue acompanhando. Eu vou fazer uma breve homenagem a uma pessoa e depois vai ter 1 minuto de silêncio. E Deus te abençoe, né? Abençoe a tua noite. Amém? Então, continue acompanhando. Tem imagem, Exaf? Já tá? Então, vamos lá, queridos. Acho que vocês já estão vendo a imagem aí, né? A imagem do Rafa. Acredito que muita gente o conhece ou conheceu, né? Eu tive o privilégio, eu tive o prazer, Deus me deu essa honra de conviver um tempo com o Rafa, principalmente na época que eu estava lá, principalmente da época que eu estava lá na PIB, né? E nós trabalhamos junto, né? Junto mesmo, fazendo as coisas lá da igreja na época. E foi através de tudo, né? Do falecimento do Rafa ontem, né? Não sei se todo mundo, acredito que todos ficaram sabendo. E foi através disso que Deus falou muito forte no meu coração sobre humildade, simplicidade e humanidade. Dentre muitas outras qualidades que o Rafa tinha, né? Foi isso que me chamou mais a atenção, né? Dentre muitas outras, essas eram umas qualidades que o Rafa, assim, ele não só tinha, ele exalava, né? Ele, fora o seu sorriso, que é marcante, a sua alegria, né? Essas foram algumas qualidades que o Rafa, assim, ele exalou. E ele exalou com quem? Ele exalou com o próximo dele. E quem que era o próximo do Rafa? Isso que me encanta muito, muito, muito no Rafa. Me encantou muito, muito, muito. Quem que era o próximo do Rafa? O próximo do Rafa era todo mundo. Porque ele conversava com todo mundo, porque ele tratava todo mundo de igual, porque ele sorria para todo mundo e porque ele era amigo de todo mundo, né? Então, essas características me marcaram muito, muito, muito relacionado ao Rafa, né? Eu conversei com o Caio agora há pouco, não sei se o Caio está acompanhando, os pais, mas assim, a homenagem feita para o Rafa, ela foi feita durante toda a vida dele, que foi o amor, o carinho que as pessoas demonstravam sinceramente com ele todos os dias, né? Tem essa questão de fazer homenagem depois que a pessoa já não pode mais ouvir, mas assim, eu tenho certeza absoluta que o Rafa, ele foi homenageado todos os dias da vida dele, por causa da forma que ele viveu, porque as pessoas se aproximavam do Rafa sem esperar nada em troca, e o Rafa fazia a mesma coisa das pessoas, né? Então o Rafa viveu dessa forma, né? Então, assim, a homenagem que fica hoje da minha pessoal, porque tem o Caio como irmão, tem o Rafa como irmão, a família do Caio é minha família, né? E a homenagem nossa que fica para a família, no caso, é isso, né? Eu não consigo imaginar como é que está o coração de vocês, né? O meu ficou extremamente triste, arrasado, magoado, né? Mesmo entendendo que o Rafa agora está num lugar bem melhor do que ele estava aqui, né? Mas eu não sei como é que está o coração de vocês, né? Mas eu quero deixar essa pequena, essa singela homenagem para o Rafa, dizendo que o Rafa deixou um legado. Um legado para minha vida, o Rafa deixou um legado para a PIB, e o Rafa deixou um legado para Santa Fé e cidades vizinhas, porque muita gente de outras cidades fizeram homenagem e conheciam o Rafa também. Bom, então fica o nosso abraço, o nosso beijo para a família, para os familiares. Já falei para o Caio várias vezes, né?
de ontem para hoje, que o mínimo que a gente pode fazer é estamos juntos. O mínimo que a gente pode fazer é orar por vocês, orar por nós. O Rafa não precisa de oração mais. O Rafa está do lado de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o Caio, os seus pais, seu pai e sua mãe. Que Deus abençoe todo mundo que acompanhou. E de uma forma diferente hoje, nós vamos encerrar com um minuto de silêncio.